Nesse programa História Especial, nós vamos estudar a Guerra do Paraguai, a Guerra da Tríplice Aliança, ou Grande Guerra, considerado o maior conflito armado internacional da América do Sul e que completa 150 anos. Para nos orientar sobre essa guerra, que envolveu o Brasil, a Argentina e o Uruguai contra o Paraguai, nós convidamos dois pesquisadores desse conflito que se tornaram especialistas no tema. Francisco Doratioto, que é historiador, cientista social, professor da Universidade de Brasília, UNB, e do curso de formação de diplomatas do Instituto Rio Branco do Ministério das Relações Exteriores. E também o André Toral, que é antropólogo, historiador, quadrinista e professor da Unesp e da Fundação Armando Álvares Penteado de São Paulo, a FAP. Senhores, obrigado por aceitar o nosso convite e falar sobre essa guerra que é tão pouco estudada, eu acho, pelo menos do que deveria ser aqui no Brasil. E eu queria começar essa conversa perguntando a vocês sobre as causas da Guerra do Paraguai, que envolvem aí uma certa polêmica, há algumas versões sobre o que teria causado essa Guerra da Tríplice Aliança. Quem poderia começar a contar para a gente isso? Obrigado. Vamos lá. Bom, talvez a maior parte dos telespectadores tenham estudado que a causa da guerra foi o imperialismo britânico. É uma visão que predominou na década de 1970 até final da década de 80, começo da década de 90. Né? Tá. Hoje em dia, essa interpretação no meio acadêmico está totalmente superada. É consensual que o imperialismo britânico não foi o causador da guerra. E creio que é consensual também que as causas da guerra estão no próprio processo histórico regional. Agora, aí existem as diferentes interpretações, algumas com um enfoque mais geopolítico, por exemplo, algumas com um enfoque mais econômico, mas fundamentalmente nós estamos estudando a guerra agora a partir de documentação, de novos arquivos, de uma metodologia, de um novo ambiente também, né? Quer dizer, o ambiente, a redemocratização do Brasil, o fim da Guerra Fria, tudo isso criou um novo ambiente intelectual que permitiu a uma geração de historiadores que tinha estudado na sua graduação, que tinha aprendido que a causa da guerra era o imperialismo britânico, que tinha dado aula, eu pelo menos dei aula aqui em São Paulo, em colégio particular, em colégio público, dizendo isso quando eu era recém-egresso da universidade, e essa geração, quando foi para a pós-graduação, quando foi fazer pesquisas, encontrou documentos, se colocou novas perguntas, questionou a visão anterior. Então, atualmente, assim, o estado da arte, vamos dizer assim, o processo regional é o causador da guerra. Agora, aí é uma complexidade enorme. Né? Explicar esse processo regional, né? Porque quais são as contradições, os interesses, os personagens, o fator também aleatório no processo. Então, enfim, estamos nisso. Tá, e o que aconteceu ali para se dar essa guerra? A gente consegue explicar isso rápido? Quando o Francisco mencionou que na sua juventude, quando ele começou a sua vida intelectual, tinha uma versão da Guerra do Paraguai, né? Eu me lembro quando eu estudei a Guerra do Paraguai no primário, tinha-se como principal razão da causa da Guerra do Paraguai, pelo menos assim me foi explicado, a loucura. Né? O presidente paraguaio era louco, né? E por isso essa aventura inconsequente de jogar um país como o Paraguai na guerra contra 3 vizinhos poderosos. Né? E quando eu chego no Paraguai, eu fiquei muito chocado quando eu fui visitar o Paraguai quando eu tinha 14 anos, que eu vi uma estátua levantada para Francisco Solano Lopes. Foi a minha primeira lição de história que eu tive. A história sempre é vista por diferentes ângulos. Né? Quando a gente pensa na história da Guerra do Paraguai, nós temos que ver a Guerra do Paraguai como sendo a realização de projetos políticos de nações, né, no século XIX, que tem uma estratégia para se viabilizar como nações. Então, todo o mapa do Cone Sul, hoje em dia, foi definido pela Guerra do Paraguai. As relações entre os países, né? Então, estudar a Guerra do Paraguai é o investimento que se faz na compreensão da situação atual das nações do Mercosul. Né? Essa situação de projetos nacionais leva a gente a pensar quais eram exatamente o que é que os países viam de positivo na guerra, ou seja, como a guerra realizaria de uma certa maneira e viabilizaria a sua existência como Estados nacionais independentes. Isso se dá tanto no caso do Paraguai, como no caso da Argentina e também como no caso do Império do Brasil.
né? Então, era um momento, desculpa interromper, André, mas era um momento de fronteiras se consolidando, é isso? O Uruguai há pouco havia se separado, 30 anos, havia se separado... Na verdade, não existiam fronteiras definidas. Por exemplo, fronteira Brasil-Argentina só é definida no final do século XIX. Fronteira Brasil-Paraguai é definida em 1872. Fronteira Paraguai-Argentina, 1876. A única fronteira definida era Brasil-Uruguai, exatamente pelo processo de independência e em 1851, da intervenção brasileira, os últimos detalhes ali, vamos dizer assim, de navegação do Rio Jaguarão, etc., ficaram definidos. Então, realmente os estados nacionais estão se construindo. Mesmo o Estado Nacional Brasileiro, que se centralizou precocemente na década de 1840, então, que era muito mais organizado que o Estado argentino, que estava se organizando, o Estado unitário argentino. E não havia uma Argentina como a gente conhece hoje, né, professor? Quer dizer, havia, basicamente era o mesmo espaço geográfico. Hoje havia a região da Patagônia que estava sob, vamos dizer assim, o Chile vai reivindicar, mas, enfim, era... A Argentina, o Francisco sabe disso, experimenta de 1850 até 62 um grande conflito entre unitários e federalistas. Basicamente era Buenos Aires contra o resto da nação. Né? Tá. Buenos Aires representava, então, uma burguesia mercantil, o resto das nações, os federalistas, os interesses ligados ao pequeno comércio, a grandes produtores, descentralização rurais, política, né? Que queria uma descentralização política, uma federalização. Quando a Argentina se consolida com a vitória dos unitários de Buenos Aires em 62, sob a liderança de Mitre, né, coloca-se a necessidade de consolidar o território nacional. Qual é o problema? O problema são províncias recalcitrantes que ainda pretendem uma autonomia maior, como Entre Rios e Corrientes. Essas províncias encontram um apoio por parte do Paraguai. O que era o Paraguai naquele momento? O Paraguai era visto pelo governo central argentino como se fosse uma província rebelde, que depois da independência não aceitou se submeter ao governo argentino e manteve a sua independência permanecendo isolado. Então, o Paraguai não só era uma província rebelde, como era também um foco de subversão ao auxiliar as outras províncias que pretendiam também se separar da Argentina. Então, o problema da consolidação do Estado argentino passa pela derrota e anexação do Paraguai. Essa era Aí a eu, por colocação. exemplo, essas são as visões que eu falei que existem no AS. Eu discordo, quer dizer, eu não creio que em 62, por exemplo, houvesse um projeto de anexar o Paraguai. Agora, isso existiu até os anos 1850. Em 62, eu creio, pelo menos as circunstâncias mostram isso e a correlação de forças, que a independência paraguaia estava consolidada. Mas a articulação do Paraguai com a oposição interna argentina existia efetivamente. E mais, também a articulação do Paraguai com o governo Blanco do Partido Nacional, que estava no poder, governo constitucional, em Montevidéu. Um governo que, por sua vez, também tinha vinculações com a oposição interna na Argentina, porque era um governo que era hostilizado por Mitre, por Buenos Aires. E é um governo que era hostilizado também pelos pecuaristas gaúchos, rio-grandenses. Está formado aí um caldeirão de pólvora. Aí todas as contradições regionais, que é um processo que não começa ontem, não começa em 1862 ou 50, começa lá no início do século XIX, no processo de independência argentino. Que efetivamente o Paraguai se recusa a submeter a Buenos Aires, porque originariamente o Paraguai era uma província do vice-reino do Rio da Prata. Então todas as contradições regionais convergem para o Uruguai, para a Guerra Civil Uruguaia. E aí tem as leituras de cada um dos sujeitos dos personagens, né? Quer dizer, do Mitre, do Solano Lopes, do governo Blanco no Uruguai e do governo imperial no Brasil, né? Que tinha mudado, quer dizer, tradicionalmente era o Partido Conservador que ficava no poder no Brasil. Sim. E que tinha estabelecido uma política de contenção de Buenos Aires. E para conter Buenos Aires era defender a independência do Uruguai e a independência do Paraguai. Só que em 62 cai o governo que vinha desde 1848 no poder, cai o governo conservador, vêm os liberais ao poder e os liberais, além de lutarem contra os conservadores, lutavam internamente entre si, que tinha duas correntes. E não tinha uma política externa para a região. Então, eles são frágeis e aí eles são vítimas do, vamos dizer assim, para usar um termo contemporâneo, do lobby gaúcho, dos pecuaristas gaúchos, que querem uma intervenção no Uruguai para defender os seus interesses. Então, quando o governo brasileiro faz a intervenção no Uruguai, não faz pensando numa reação paraguaia. Mas os paraguaios, Solano Lopes, na verdade, alerta que se houver uma intervenção vai ser contra os interesses do Paraguai. Só que ninguém toma
no Brasil e nem na Argentina muito a sério. Então, é uma sequência de acontecimentos, nomes e interesses, todos convergentes por uma situação. Né? Quer dizer, havia uma guerra, vamos tentar... Havia uma guerra civil no Havia Uruguai. uma guerra civil no Uruguai, tá certo? Blancos versus colorados, blancos apoiados pelo Paraguai. Quer dizer, vão buscar apoio no Paraguai, não tinham apoio no originariamente. E apoio na oposição a Bartolomé Mitre Exatamente. em Buenos Aires, que também enfrentava a oposição das províncias Entre Rios e Corrientes, o senhor disse. E outras províncias também. Né? E outras províncias. Bom, então ali estava uma situação do Uruguai. O Uruguai era um foco de conflito. Na minha interpretação, Uruguai, qual era a situação do Uruguai? O Uruguai tinha um governo democraticamente eleito, que tinha que saber com... eu sempre digo que é como o Reagan infiltrando os contras na fronteira com a Nicarágua, né? Tinha que ver, então, com a pressão brasileira desestabilizando essa região, porque nós tínhamos, como foi o lobby gaúcho, criadores gaúchos que criavam gado no Uruguai e depois traziam para o Brasil e vendiam no Brasil, ou criadores gaúchos que empregavam mão de obra escrava no Uruguai, onde a figura da escravidão já havia sido abolida. Né? Então, o interesse do Brasil era exatamente desestabilizar um regime democraticamente eleito e implantar um governo, como depois veio acontecer com o governo de Flores, né? Um governo antidemocrático e imposto através de uma espécie de golpe. Né? O interessante seria a gente detalhar aqui qual seria a perspectiva do Paraguai. O que é que o Paraguai tem a ganhar com essa guerra? Né? O Paraguai, na verdade, eu acho que isso o Francisco pode especificar mais tarde com detalhes, né? O Paraguai visa estabelecer sua independência, ou seja, entre dois vizinhos poderosos, o Paraguai tenta articular uma terceira via. Né? Acho que é esse o termo que você usa, né? Terceira via? Eu não lembro mais o termo que eu uso. Mas está bem, está bem. Essa terceira via seria uma alternativa à hegemonia argentina e à hegemonia brasileira. Então, López, no Paraguai, se articularia com os blancos no Uruguai e assim estabeleceria uma terceira via, ou seja, um porto, uma saída para o mar, uma solução geopolítica e a sua manutenção como um país independente. Talvez até a gente pode pensar, do ponto de vista de López, se compor em termos de território com o Uruguai na formação de uma outra realidade geopolítica aí. André, essa fala do André é perfeita porque contesta, inclusive, vai contra aquela visão tradicional que a Guerra do Paraguai é causada pelo imperialismo britânico, porque o Paraguai se recusa a se submeter ao imperialismo britânico. Na verdade, é a intenção do Paraguai, vírgula, Solano Lopes, porque, veja bem, quando a gente fala Brasil, o Brasil tinha partidos políticos, jornal de oposição, tinha um processo decisório. Buenos Aires, a mesma coisa. Montevidéu, a mesma coisa. Paraguai não tinha partidos políticos, não tinha oposição, a oposição estava no exílio em Buenos Aires ou no cemitério. Não tinha imprensa. Não tinha jornais independentes. Não tinha jornais. Então, na verdade, não tinha um processo decisório. Assim, pode parecer extremo falar, mas corresponde à realidade que o que se decidia no Paraguai era a decisão de um homem, que era o ditador, que era o Solano Lopes. Muito bem, então, a decisão essa de se acercar de Montevidéu, etc., é uma decisão do Solano Lopes, não de um processo decisório do Paraguai. O Paraguai é Solano Lopes nesse momento. Muito bem. Então, na verdade, a intenção de Solano Lopes qual era? Não era se recusar a se integrar ao capitalismo internacional. Pelo contrário, ele quer usar o Porto de Montevidéu para se integrar ao comércio internacional, ao comércio com a Europa, de importar manufaturados, que todos os nossos países faziam, e exportar produtos primários. Consolidar economicamente, vamos dizer assim, na região. E o Porto de Buenos Aires, aí, como o André tinha exposto, a burguesia mercantil de Buenos Aires criou um monopólio político e comercial da região. Então, sempre hostilizou, por exemplo, o acesso do Paraguai ao mar, porque o Paraguai está lá dentro, isolado, no centro da América do Sul. Então, tem que sair pelo Rio da Prata e o porto natural é Buenos Aires. Mas Buenos Aires criava enormes dificuldades e aí o governo do Mitre também era, por essa questão das vinculações do Paraguai com a oposição interna, era cauteloso com o Paraguai. Já um porto de Montevidéu está de frente para o mar, é um porto melhor que Buenos Aires, inclusive, para o comércio marítimo, e com um governo que poderia ser aliado. Então, aí está o interesse econômico também, geopolítica e economia. Né? Envolvido nessa questão, antes da gente ir para frente, você falou que o Paraguai era o país cujas decisões eram tomadas por um só homem. A gente que diz que ele é um presidente constitucional. Que o poder teria sido passado do pai para ele de uma forma constitucional. Como é que é isso? Vamos deixar isso claro, por favor.
O Paraguai de Lopes dificilmente poderia ser descrito como uma democracia, né? Ou como um Estado liberal. Não havia diferenciação de poderes, o poder era a expressão da vontade inequívoca, né, e unívoca de Lopes, né? E essa situação, no meu campo de pesquisa específico, que é o campo das imagens, né, aparece muito claramente, ou seja, todas as imagens que saem na imprensa, tudo que é produzido no Paraguai sai ou do escritório do Lopes ou do quartel-general do Lopes, onde ele está instalado. Então, não existe oposição, não existe imprensa livre. Então, o que o Paraguai, como bem disse o Francisco, a vontade política do Paraguai é a vontade ao cálculo político do seu governante. Nós temos aqui a imagem do Solano Lopes, para quem quiser conhecê-lo. Francisco Melhor, Solano Francisco Lopes. Solano Lopes. E essa presença de Lopes na história paraguaia, agora reinterpretada, não se limita a essa história do século XIX. A memória de Lopes permanece viva até hoje, né? Eu estava conversando com o Francisco antes aqui de nós entrarmos no ar, como agora tanto a direita como a esquerda, como o centro paraguai, reivindicam a memória de Francisco Solano Lopes, e a memória dele se transformou muito desde a época da guerra até hoje. Tá, quer dizer, como um presidente que levou o seu país à luta por motivos justos, é isso? Sim, é como uma forma histórica que se adapta às circunstâncias, a memória dele é adaptada. É como todo herói, os nossos também, que há leituras de cada época de acordo com os interesses da época. Então, quer dizer, o Solano Lopes hoje é um herói do Paraguai? É. Mas esse herói do Paraguai é o Solano Lopes que lutou a guerra do Paraguai? Na minha opinião, não. E não vale a gente sempre lembrar, em 1870, Solano Lopes foi declarado pelo Congresso Paraguai traidor da pátria. Pelo governo provisório. Pelo governo provisório, desculpa, como traidor da pátria. Que também, também não corresponde à realidade. Né? E hoje é o principal herói do Paraguai. Dá nome a shopping centers, estradas, rodovias, tudo. O que aconteceu? Como é que se deu? Então tinha aquele caldeirão de pólvora, aquele negócio cheio de pólvora ali colocado em cima, lá no fim, nas fronteiras do sul do Brasil. O que aconteceu? Quem que riscou o fósforo? Foi Solano Lopes? O que aconteceu ali? Acho que tem dois níveis. Primeiro, pelo direito internacional, o responsável pela guerra é o Solano Lopes, porque quem ataca é o responsável. Quer dizer, a Tríplice Aliança é constituída depois da invasão de Solano Lopes do Brasil, que é em dezembro de 64, de Corrientes, a província argentina, que é abril. E aí, em 1º de maio, tem o Tratado da Tríplice Aliança. Depois, em junho, em junho de 65, o Rio Grande do Sul será invadido. Então, tecnicamente, juridicamente, não há dúvida, o responsável é quem invade. Ele invadiu. Agora, todo ato, todo acontecimento tem um contexto histórico. O contexto histórico, ao meu modo de ver, começa lá no Uruguai. E no Uruguai, quer dizer, um dos pontos fulcrais é a intervenção brasileira. É a intervenção brasileira devido ao lobby gaúcho e à fraqueza do governo brasileiro, do governo liberal que estava no poder, num contexto em que tinha sido humilhado na questão Christie, porque os ingleses tinham ameaçado bombardear o Rio de Janeiro na questão Christie. Fecharam a Baía da Guanabara. Fecharam a Baía da Guanabara e o governo teve que ceder, mas depois rompeu relações diplomáticas com a Grã-Bretanha, que é outro elemento que desmente a visão de que o Brasil foi um instrumento do imperialismo britânico. Não tem lógica nenhuma factual, inclusive, né? E esse governo, depois no ano de 64, também teve a quebra de casas financeiras no Rio de Janeiro, então poupadores ficaram sem dinheiro, o comércio foi atingido e tal. Então era um governo fraco que precisava, algo clássico em relações internacionais, um governo fraco internamente que tenta obter uma vitória externa para melhorar a sua posição interna. Se legitimar. Então, para se legitimar. E aí vem o lobby gaúcho exigir uma intervenção brasileira por supostas violações contra brasileiros que estavam feitas pelo governo Blanco, né, de Montevidéu, governo constitucional. Eu não usaria o termo democrático, que eu acho... Coloquei democrático porque eleito pelo Congresso. Constitucional, né? Quer dizer, mas não seria no conceito contemporâneo nosso hoje, né? Então tem que pensar, o voto não era universal, mas enfim, era um governo eleito, sem dúvida nenhuma. Então, um governo constitucional. Quando existia uma guerra civil, e esses pecuaristas tinham tomado posição de um lado, do lado contrário, do Partido Colorado, que tinha se sublevado. E esse pessoal vem pedir o apoio do governo imperial, e o governo imperial cede, porque é um governo fraco, de um lado, e é uma província complicada, que já tinha feito a independência lá na Farroupilha, então sempre houve no Império, por parte das elites,
governantes, um certo temor quanto à influência republicana no Rio Grande do Sul, ou eventual tentativa ainda de emancipar-se. Então, de um lado tem esse aspecto e, de outro lado, também por um erro de cálculo. Quer dizer, bom, a gente intervém no Uruguai, vai dar tudo certo, porque a Argentina está do mesmo lado, Buenos Aires está do mesmo lado, temos uma vitória externa, algo a baixo custo, e apresentamos isso internamente para a população. E não foi isso que aconteceu, né? Aí nós fomos lá e metemos o dedo ali na questão Uruguai, é isso? Exatamente. A pretexto de defender cidadãos brasileiros que estavam sendo... A pretexto de defender os cidadãos brasileiros, que na verdade eram poucos casos. Isso é uma coisa que causa estranheza para as pessoas, é ver a presença do Brasil no século XIX no Cone Sul. O Brasil é uma potência regional, agressiva, imperialista e coloca o interesse, a defesa dos interesses das suas elites muito além de suas fronteiras. Isso o Brasil faz com frequência. O Brasil é visto... Isso, para nós brasileiros, é visto como se fosse um verdadeiro susto, né? O Brasil é visto como uma potência imperialista e agressiva pelo Peru, pela Bolívia, pelo Paraguai, pelo Uruguai, pela Argentina. Já estivemos lá, ou seja, já invadimos militarmente o território desses países, né? Então, essa é a nossa imagem. Então, a continuidade dessa política externa agressiva no exterior, na Guerra do Paraguai, é apenas uma decorrência da presença do Brasil na região. Que vem do período colonial, do expansionismo português na região. Isso é interessante porque nós brasileiros temos a autoimagem, que somos bonzinhos, amigáveis e somos gente legal, etc. Mas qual a imagem que o outro tem de nós? A imagem não é bem essa, quer dizer, podemos ser hoje, mas no século XIX realmente houve presença militar, porque a elite imperial, o Estado monárquico, era a única monarquia na América do Sul. Então, existia, de um lado, o sentimento da solidão e o risco de todos os outros países se unirem contra, primeiro aspecto. E segundo aspecto, também porque era uma forma de legitimar a monarquia no Brasil. Ou seja, havia, devido à constituição dos Estados nacionais nos países vizinhos, com exceção do Chile, todos os países da América do Sul tardaram a construir estados estáveis politicamente, né? A definir o seu projeto nacional de Estado. Então, a monarquia brasileira, os governantes brasileiros diziam, vejam os países vizinhos, são república, e é esse caos, estabilidade política e lutas, Sim. E nós somos estáveis. Então, tinha esse discurso legitimador de um lado e, de outro lado, o temor real por parte da elite de uma aliança entre vizinhos. Daí, defender a independência do Uruguai e do Paraguai. Não porque o Estado Imperial fosse bonzinho. Não existe bondade em relações internacionais, existem interesses. Mas sim porque serviram de dois Estados tampões para evitar uma Argentina unificada que se voltasse contra o Império. Bom, então tá. Então nós fomos lá no Uruguai, fomos defender esses cidadãos. O que foi? Entramos com tropa lá? Sim, botamos soldado, matamos gente. O que aconteceu? Fizemos de tudo um pouco, né? Primeiro o Brasil subvencionou a subvenção de flores. Depois o Brasil invadiu com força militar a parte norte, né? Em setembro de 64. E finalmente a Marinha bloqueou os portos uruguaios também. Então, só para lembrar, Flores era a oposição, era dos colorados que lutavam contra os blancos que estavam no poder constitucional, como você falou, dentro do Uruguai. Exatamente. Então a gente deu dinheiro para o Flores se armar, é isso? Isso. E lutar contra os blancos. Exatamente. O Flores seria uma espécie de contras, como eu falei para você no início. Agora a explicação ficou fácil, simplesinha e parece encaminhar que a responsabilidade do Brasil Império. Mas vamos complicar a coisa. Tá. Aí é o seguinte, mas você vai nos arquivos paraguaios e descobre que já em 1863, Solano Lopes, isso está no meu livro, envia espiões para Mato Grosso do Sul para fazer o levantamento, do que hoje é Mato Grosso do Sul, né? Na época Mato Grosso, para fazer o levantamento das posições militares brasileiras, 1. E 2, antes do começo da Guerra Civil Uruguaia, já tem um processo de mobilização militar no Paraguai. Antes de o Império intervir em setembro de 64 no Uruguai, o Paraguai já tinha uma população de 400 mil pessoas, mais ou menos. Tinha no mínimo 50 mil homens já no acampamento de Cerro Leão, treinando para uma guerra. Então, aí a situação fica complexa. Aí, por isso que até paradoxalmente, do ponto de vista militar, o Paraguai tem mais tropa do que qualquer um dos países envolvidos, apesar da diferença de população, recursos, etc. Porque no Brasil não existe propriamente um exército nacional, existem as guardas provinciais. Né? E essas guardas provinciais reunidas formam o que seria um exército de intervenção. Mas elas não podem se contrapor a um exército profissional, treinado.
né? Não é um exército profissional, mas é um exército treinado, reunido e em armas, né? Como era o exército paraguaio. Então, essa vantagem inicial do Paraguai com tropa, com pé no chão, que possibilita, então, essa blitzkrieg, essa guerra relâmpago, que, como o Doratioto diz, é uma blitzkrieg fracassada, porque eles fazem tudo errado. Bom, né? mas enfim, aqui só para reforçar isso que vocês estão falando, tem aqui no livro do Doratioto as armadas aqui, o exército efetivo. No Paraguai tinha 77 mil homens, de uma população de 400 mil. A Argentina, de uma população de 1.700.000, tinha 6 mil homens, nem 10% do exército paraguaio. O Brasil, com 9 milhões de habitantes, tinha 18 mil soldados. E o Uruguai, com 250 mil habitantes, tinha 3 mil soldados. Ou seja, o exército paraguaio era efetivamente... Mas não é só isso, é muito pior do que isso, do ponto de vista militar, grande, porque enorme. onde estão os 18 mil soldados brasileiros? A maior parte deles está no Rio de Janeiro. E se hoje é difícil você transportar soldados que estão no Rio de Janeiro para aquela região do Paraguai, imagine isso no século XIX, quando não tem estrada, né, navegação. Então, vocês estão me dizendo que, apesar do Brasil ter cometido esse equívoco, vamos dizer assim, eu vou chamar de equívoco, não sei se foi um equívoco, não estou aqui não dá para a gente julgar agora isso. Uma decisão no processo, um equívoco, eu concordo, eu acho que é um equívoco. De ir lá e defender aqueles cidadãos que estavam lá, sabe-se Deus por quê, dentro do Uruguai. Para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, mas defendendo interesses dos estancieiros, é isso que vocês estão me dizendo aqui, tá certo? Exatamente. Tá. Foi lá e mexeu num vespeiro, sem saber que o Brasil não sabia, não tinha essa informação, não havia essa... Se o Solano Lopes tinha espiões para ir lá ver no Mato Grosso... Não é só Mato Solano Grosso, no Lopes... Rio Grande do Sul também, o Solano Lopes sabia, e durante a guerra... Mas a gente não sabia que ele tinha Não, esse exército todo? ele tinha, para usar um termo contemporâneo, embora não fosse organizado nesse sentido, mas ele tinha um serviço de inteligência. Ele tinha inteligência militar, ele tinha informações militares do Brasil. Durante a guerra, tinha informações que vinham do Rio Grande do Sul, tinha informações que vinham da Argentina, enquanto o Brasil, por exemplo, não tinha informações sobre o Paraguai. E a Argentina também tinha muito pouco, só da fronteira. Então, ele tinha uma superioridade militar, numérica, tinha uma superioridade de informação e teve uma coisa que é vital numa guerra, que é aquele que toma a iniciativa está em posição vantajosa, porque ele determina o ritmo da guerra e onde vai ser, de que forma vai ser travada a guerra. E tem mais uma coisa que dá a ele uma grande vantagem, que é um comando unificado não democrático. Exatamente. Ou seja, ele não precisa pedir opinião de ninguém para tomar as ações militares que ele toma, ao passo que todos os outros vizinhos, sim, precisam. Bom, então estou aqui tentando entender o que vocês estão contando para a gente. Então, ele, por conta dessa invasão brasileira no Uruguai, ou seja, interferência brasileira no Uruguai, ele se solidariza com o Uruguai e invade o território brasileiro? É isso que ocorre? Sim, eles tinham assinado um pacto, né? O governo Blanco e eles tinham assinado um pacto de proteção militar. Então, quando o território uruguaio é violado, cumprindo as cláusulas do pacto, Lopes vai em auxílio dos seus aliados. Okay. Então, eles já tinham um pacto. Lembre-se, nós estamos falando de uma terceira via, ou seja, é Uruguai e Paraguai juntos tentando sobreviver às agressões de duas potências. Né? Então, Lopes estava cumprindo as cláusulas do acordo que ele tinha. E a coluna dele, que sai do Paraguai, passa pelo Brasil, porque não quer invadir a Argentina, mas o interesse é dar a volta e ir até o Uruguai. No meio do caminho, o Estigarribia, que era o comandante paraguaio, desobedece às instruções de Solano Lopes e entra dentro de uma cidade e fica lá, em Uruguaiana. Saqueia a cidade? Saqueia a cidade e fica num papel passivo, defensivo, que não era a função dele. A função dele era rapidamente tentar chegar, estaciona lá. Né? As tropas do Mato Grosso também a mesma coisa. E estabelecem péssimas relações com as populações dos países que eles deveriam simpatizar. Né? Quando a gente fala só para aí o Francisco falou que o Lopes riscou o fósforo e eu concordo com ele, mas quando você diz isso hoje no Paraguai contemporâneo, as pessoas respondem para você, dizer que o Lopes riscou fósforo e começou a agressão é a mesma coisa que dizer que os palestinos foram os responsáveis pela agressão israelense. Isso me foi colocado por um amigo paraguaio, ou seja, quem no fundo colocou a agressão foram os israelenses e não os palestinos que responderam tentando sobreviver. A situação do Lopes, segundo a visão paraguaia, seria exatamente essa. Ele foi tão constrangido, o Paraguai teve a sua liberdade tão ameaçada, que a única solução foi partir para a agressão. Mas essa agressão, ao olhar do paraguaio, hoje em dia, é compreendido como autodefesa da integridade nacional.
Essa é a leitura que é possível para construir o herói. Eu acho que os contextos são totalmente diferentes, evidentemente. Sim. Mas existe um fator mais interessante aí também, interessante e também para complicar. Não estamos aqui para simplificar, estamos aqui para mostrar todos os fatores. Tá. Então, por exemplo, porque há dois momentos também do pré-guerra da posição do Lopes. Quer dizer, num primeiro momento, os blancos de Montevidéu, que percebem que estão isolados, têm todos contra eles, porque antigamente eles tinham o apoio de Buenos Aires, nos anos 50, com Rosas, agora não tem mais, com Mitre não tem mais. Então, eles vão buscar apoio em quem? Em Lopes. Então, eles vão lá e dizem a Lopes o seguinte, olha, existe um acordo Brasil-Argentina, o que era falso, para dividir o Uruguai em dois. Vão tomar o Uruguai, vai acabar a independência do Uruguai, o sul do Rio Negro fica para a Argentina, o norte fica para o Brasil, e depois vão se voltar contra o Paraguai. Isso é falso, não existe esse plano. Mas isso foi dito? Foi dito, foi dito. Tem documento disso? Tem documento, isso tem documento, está tudo documentado. Aí Solano Lopes envia uma nota ao governo de Mitre pedindo informações. E o Mitre responde dizendo o seguinte, que não, pedindo informações da intervenção argentina, dizendo o seguinte, que não está intervindo, o que era falso, estava intervindo sim, estava apoiando o Flores, mas que se a Argentina fizesse isso, estava no seu direito, não tinha que prestar contas a ninguém. E quando o Lopes faz esse pedido de informação, o Lopes apresenta para o governo argentino tudo que o governo Blanco tinha dito, que era mentira, que é esse plano. Quer dizer, ele sabe que ele está fazendo isso. A pergunta é, por que ele faz isso? Segundo o historiador britânico, Box, que escreveu um livro, já tem mais de meio século, chamado As Origens da Guerra do Paraguai, é que o Solano Lopes quis usar os blancos para se posicionar no melhor lugar em termos geopolíticos no Rio da Prata. Ele quis mostrar-se à Argentina o seguinte, um parceiro necessário na região, mas confiável. Tanto é que ele passou todas as informações, os blancos ficaram apavorados quando aconteceu isso. E qual a reação que ele esperaria da Argentina? Essa é a hipótese do Box. Tá. Seria de que algum acordo com a Argentina, reconhecendo o papel dele como intermediário, como um pacificador da região, e aí o Lopes, ou seja, o Paraguai, entra como uma potência regional no mesmo status que o Império e que a Argentina. Entendi. Só que esse projeto não deu certo, porque a Argentina não vê nele o intermediário, passa a vê-lo como uma ameaça porque está em contato com os blancos. Então, o desdobramento posterior também não seria o desdobramento, que é a guerra, não seria o desdobramento previsto por Solano Lopes. Esses acontecimentos são anteriores à intervenção brasileira no Uruguai. É do primeiro semestre de 64, julho de 64. A intervenção brasileira, a ameaça de intervenção é em julho e a intervenção é em setembro. Tá, em setembro. Aí, em setembro, o Brasil vai lá, intervém no Uruguai e aí a resposta é a invasão ao Mato Grosso? É a tomada do Marquês de Olinda e a invasão de Mato Grosso. Tomada de um navio brasileiro no Rio Paraguai, é isso? Que está navegando em direção a Mato Grosso com o governador. Ele fecha o Rio Paraguai, ele fecha a comunicação do Brasil com a província do Mato Grosso. Tá. E bloqueia parte da comunicação do Brasil com suas províncias. Esse é um dos fatores que faz com que o Brasil tenha que derrotar Lopes, porque só a derrota do Lopes como ameaça possibilita a integração das províncias brasileiras. Tá. Então, é impossível o Brasil aceitar Lopes armado do outro lado da fronteira, por uma questão de consolidação do território nacional. Assim como era Lopes um caroço, uma coisa dura de engolir para a Argentina, que via a sua possibilidade de se formar como Estado na dependência da derrota militar e da expulsão de Lopes e da sujeição do território paraguaio, também no Brasil seria como se o Brasil aceitasse, por exemplo, a existência da República de Piratini. Não, é impossível, você tem que acabar com esse foco de subversão, porque senão você possibilita a existência de novos focos de subversão ao longo do território nacional. Tá. Muito bem, então a guerra começou. Eles invadiram o território brasileiro, invadiram o território argentino também. Sim. Antes de se formar a Tríplice Aliança. E como é que se formou a Tríplice Aliança? O que aconteceu lá no Uruguai, que eles estavam blancos e colorados se batendo? Flores venceu. Pois é, existe aqueles que fazem uma interpretação, vamos dizer assim, de conspirativa da Guerra do Paraguai, dizem o seguinte, que, o tratado pode ter sido assinado em 1º de maio, mas acontece que, na prática, já tinha sido estabelecido antes, no Uruguai. Não é bem assim, e inclusive porque participa... O representante britânico em Buenos Aires vai participar. O Brasil envia a missão Saraiva
do conselheiro Saraiva ao Uruguai. O Saraiva tinha instruções, na verdade, de ganhar. Ele tinha que ir lá pressionar o governo uruguaio a fazer concessões, mas, na verdade, era uma tentativa de ganhar tempo para montar, porque o Brasil não tinha exército, de novo, quer dizer, o exército era desorganizado, montar uma força militar operacional para invadir e apoiar os colorados. Então, ele vai para ganhar tempo. Só que ele chega lá e ele vê a possibilidade, talvez, de recompor o governo uruguaio aceitando, o setor radical, que era anti-brasileiro, sendo retirado do governo, e o governo aceitando os colorados. Então, o Saraiva vê a possibilidade de uma solução negociada nesse sentido, quer dizer, atingindo os objetivos brasileiros. Agora, nós temos que lembrar que o Uruguai ficou independente em 28, graças à pressão da Grã-Bretanha na Guerra Brasil-Buenos Aires, né? E pelo Tratado de Independência, 3 países garantem, até hoje, a independência do Uruguai. São Argentina, Brasil e Grã-Bretanha. Por isso que o representante britânico vai estar presente lá. Então, o Brasil continua de relações rompidas com a Grã-Bretanha. E aí, quem mais vai estar presente? O Saraiva, que é o enviado brasileiro, e o chanceler argentino, Rufino de Elizalde. Até então, predominava no Rio de Janeiro e no governo liberal a desconfiança de Buenos Aires, resultado da política em relação ao Rio da Prata, montada pelo Partido Conservador a partir de 1848, que é a política de contenção de Buenos Aires e de desconfiança de Buenos Aires. Nos acontecimentos do Uruguai, tanto o Saraiva quanto o Rufino de Elizalde vão convergir nas suas posições e vai se criar um clima, vamos dizer assim, de confiança mútua que não existia antes. Esse clima vai facilitar depois, mas não é a causa, a assinatura do Tratado da Tríplice Aliança. Quer dizer, a Tríplice Aliança, na verdade, é porque tem um inimigo comum. O grande erro, mas foi um erro posterior. No momento que ele invadiu Correntes, tinha uma lógica essa invasão. Foi ele atacar os 2 grandes inimigos ao mesmo tempo. Quer dizer, quando que a Guerra do Paraguai se torna uma grande guerra e não, vamos dizer assim, uma pequena guerra? Uma guerra de 5 anos e não uma guerra contra o Brasil. Quando o Lopes invade Correntes. Se ele não tivesse invadido Correntes, vamos fazer um pouquinho de história contrafactual aqui, se ele não tivesse invadido Correntes, Mitre não teria o pretexto para se aliar ao Brasil. Portanto, o Brasil teria que fazer a guerra sozinho com Buenos Aires, com o Paraguai. E como chegar no Paraguai? Se os rios passam pela Argentina, tinha que parar em portos argentinos para abastecer os navios de carvão, de alimentos, para abaixar feridos. Seria uma guerra dificílima e provavelmente não seria a guerra que foi a Guerra do Paraguai, seria talvez uma guerra menor, né? Que foi uma guerra que durou até 70. Até 1º de março de 70. Vale a pena a gente lembrar quem é o terceiro participante da Tríplice Aliança. É Brasil, Argentina, e como a gente viu, tem uma convergência de interesses aqui, momentânea, mas o terceiro é Flores, que é um governo colorado, títere imposto no Uruguai. Então, esse é o terceiro. Então, a guerra representa a realização das vontades, principalmente de Brasil e Argentina naquela região. No caso do Brasil, também é interessante a gente notar... Então, a imagem do Flores lá. A imagem do Flores aí? No caso do Brasil, é importante a gente notar também que o ministério que assumia, o Ministério Liberal, não tinha uma tradição de política externa e via a Guerra do Paraguai ou esses atritos de fronteira como sendo uma muito boa ocasião para se provar eficiente na defesa dos interesses dessas elites no exterior. No caso da disputa de fronteiras no Mato Grosso e no caso dos estancieiros gaúchos no Uruguai. Então, foi essa tentativa de, entre aspas, mostrar serviço que possibilita também essa participação da diplomacia brasileira na guerra. Bom, nós temos pouco tempo ainda para continuar conversando aqui e a guerra ainda não começou. Eu queria que você fez um quadrinho sobre a guerra? A minha história é a tentativa de falar da Guerra do Paraguai como se nós fôssemos participantes. Então, você vai ser posto na pele de um soldado paraguaio que vai para a Guerra do Paraguai, desde o alistamento até o fim da guerra, e na pele de um soldado brasileiro e na pele de um oficial brasileiro. São 2 coisas muito diferentes. Então, é como se fosse tudo verdade, mas a história é completamente falsa. Ou seja, é uma reconstituição histórica baseada na fantasia. Como eu digo na introdução de um outro livro meu, a tarefa do historiador e do romancista, acho que é o Legoff que fala isso, em partes são parecidas, porque os 2 têm que selecionar fatos, arrumar de maneira que pareça importante. Qual é a diferença do romancista e do historiador?
é que o historiador tem um compromisso com a reconstrução daquilo que aconteceu. O romancista, não. Necessariamente. Né? Certo. Mas e eu faço isso através das imagens, ou seja, quem projeta essas imagens, com qual interesse, como se constrói história através de imagens. E, no caso da Guerra do Paraguai, é um período interessante, porque é o período onde a pintura é atropelada pela fotografia. Enquanto a pintura favorece a realização de desejos políticos, através da construção de uma imagem, a fotografia é anárquica, a fotografia refuta a imposição de segundos sentidos à imagem. Pelo que Barthes diz, quanto mais traumática a foto, menos você pode tentar inserir um sentido. A pintura não. Então, a pintura era a vontade de dar um sentido para a guerra, patriótico, tanto no caso dessa imagem que está sendo mostrada, Cândido Lopes, que é o pintor argentino, como no caso dos pintores brasileiros acadêmicos. Tá. Né? A guerra, acho que o Donaciotto vai concordar comigo, teve duas fases importantes. A primeira fase, que é a contenção dos exércitos brasileiros no sul do Paraguai, os exércitos da Tríplice Aliança, né? E uma segunda fase, corresponde aí à ultrapassagem de Humaitá, e aí a Desembrada e uma série de vitórias militares. Né? Acho que seriam esses dois momentos. Né? Eu tenho aqui uma sequência de mapas que a gente poderia dar uma olhada no que aconteceu naquele período. Aqui nós temos um mapa, vamos ver se a gente consegue visualizar, está ali, colocar no quadro inteiro, que é o Paraguai em 1864 e as fronteiras que fazia aí com a Argentina e o Brasil, né? Isso em 1864. Em 1865 foi quando o Paraguai invadiu o Brasil e esse trecho aqui no sul da Argentina, vamos voltar aqui um pouquinho lá, né? Esse trecho aqui da Argentina, e depois, em 1876, no final da guerra, quando o Paraguai volta ao tamanho que tinha mais ou menos acho que perdeu terreno, né, Donaciotto? Perdeu território litigioso, né? Tinha território litigioso com o Brasil e com a Argentina, que foram declarados territórios depois da guerra, nos acordos de paz. O Brasil conseguiu entre o Rio Branco e o Rio Apa, que é uma reivindicação que o Império tinha desde 1850, e a Argentina conseguiu ir até o Rio Pilcomayo, que era, na verdade, ela reivindicava antes um pouco abaixo, conseguiu ir até um pouco acima. Embora o Tratado da Tríplice Aliança originariamente desse todo esse lado esquerdo do Paraguai. Abaixo você tem o fio azul ali, é o Rio Paraguai. Ele segue e chega lá em cima em Mato Grosso. A esquerda seria inteiramente argentino, mas a diplomacia imperial, a partir de 1868, agiu para impedir que o Paraguai perdesse esse território para a Argentina, porque isso implicaria num aumento da fronteira entre Brasil e Argentina. E na hipótese de guerra Brasil-Argentina, seria praticamente impossível, a hipótese que se tinha na época, né, de defender essa região. Tá certo. Bom, e por que essa... Vamos se encaminhar aqui para o encerramento, não vai dar tempo de a gente contar especificamente sobre a guerra, falar mais sobre detalhes sobre a guerra, mas por que essa guerra durou tanto? Um país como o Paraguai, que a gente tem a ideia, o Brasil era muito maior, a Argentina era muito maior. Obviamente o Paraguai estava mais preparado, como a gente viu agora há pouco. Mas por que ela durou tanto tempo? Por que foi tão difícil para o Brasil e Argentina e Uruguai ganhar essa guerra? Bom, é uma guerra que apresenta desafios logísticos terríveis, né? A alimentação, manutenção, assistência médica. Além disso, o território paraguaio era um território praticamente desconhecido da maioria das tropas que iam operar naquela região, né? E depois o próprio despreparo das tropas brasileiras. Depois da Batalha de Curupaiti, né, da grande derrota dos aliados... A única, aliás, a única e grande derrota. Mais ou menos. Mas, enfim, depois da grande derrota dos aliados, né, principalmente dos argentinos e dos brasileiros, dizem que a nata da juventude argentina, bonairense, morreu naquele ataque, né? Houve uma interrupção da guerra, né? E aí até Caxias assumir a tropa. Caxias era chamado nas charges o grande amolador. Ele aparecia então afiando as espadas de cada um dos soldados brasileiros. Mas, no entanto, até hoje a gente tem essa imagem de Caxias, né? Não seja Caxias, ou seja, não faça tudo certinho, mas Caxias, como um grande militar que era, ele se deu conta que o exército brasileiro era muito mal preparado, municiado, tinha uma infraestrutura péssima. Ele tratou de regularizar tudo isso e, a partir de um certo ponto, o
exército brasileiro aí sim estava pronto para combater, né? Mas eu acho que tem esses problemas logísticos e tem o que nós somos sempre acusados de uma certa timidez, né? Ou seja, havia o Doracho talvez possa dizer melhor do que eu, havia uma luta entre a Marinha, o Exército, havia uma disputa ali dentro e a Marinha não queria se arriscar a expor seu navio diante da passagem de Humaitá, né? Então, essa situação de timidez do Exército Brasileiro, não arriscar, porque arriscar o prestígio político da corporação dentro do Império, né, também colaborou muito para essa, entre aspas, morosidade das operações militares. Tá certo. É isso, doutor? O que havia era o seguinte, primeiro, não havia unidade de comando, né? Nós tínhamos, até a chegada de Caxias, 3 comandantes, não tinha um comandante para decidir as coisas. Os 3 tinham um nível de general, que era o Tamandaré, o primo dele, que era comandante de um corpo do Exército, Marquês de Porto Alegre, e o outro, Polidório Quintanilha Jordão. Sendo que os oficiais das Forças Armadas Brasileiras, na época, podiam pertencer a partidos políticos, e todos pertenciam. Então, por exemplo, Tamandaré era do Partido Liberal, Porto Alegre era do Partido Liberal, Polidório Jordão era do Partido Conservador. Essa luta entre conservadores e liberais, que era travada no Rio de Janeiro, foi travada também no seio do Exército. Então, um comandante, um coronel, assumia uma tropa, por exemplo, e já afastava os oficiais que fossem do outro partido e nomeava os seus. Então, isso contribuiu enormemente. Depois, a questão da esquadra, né? O Tamandaré, ele tinha lutado a guerra da Cisplatina e tinha sido prisioneiro de guerra. E tinha conseguido fugir. E ele odiava os argentinos, odiava Buenos Aires e tinha certeza que o Mitre, que dava as ordens, que era o comandante em chefe teoricamente, que o Mitre queria forçar a esquadra a passar Humaitá para destruir, porque seriam todos navios afundados, porque depois da guerra contra o Paraguai haveria uma guerra da Argentina com o Império. Então, o Tamandaré estava mais preocupado com os argentinos que com os paraguaios. E há mais 2 fatores. O geográfico, que foi citado pelo André, mas é bom esclarecer que na frente de Humaitá, que é a grande fortaleza, tinha um pântano enorme. A terra realmente era a terra seca, era um território pequeno. E é um pântano com matas altas, você não tinha mapa, a tropa não tem como fazer uma guerra, um ataque, sem conhecer o terreno. Sim. E não se conhecer o terreno. Esse é um aspecto. E o outro aspecto também, que deve ser considerado, é a bravura do soldado paraguaio. O soldado paraguaio foi convencido por Solano Lopes, porque ele só escutava uma opinião, que era de Solano Lopes, que os aliados estavam ali para acabar com a independência do Paraguai. Então, a identidade do Paraguai, a identidade nacional paraguaia é algo muito forte, já vem desde o período colonial, até pelo isolamento, né? Então, de um lado existia um clima de terror imposto pelo Solano Lopes. Se um soldado desertasse, o seu colega era fuzilado. Puxa. Então, tinha coisas assim. Então, primeiro, se você não lutasse, você era fuzilado. Não tinha muita discussão. Então, de um lado, tem o terror imposto para continuar a guerra, mas, por outro lado, também tem esse elemento, que é a ideia de que havia um risco real à independência do Paraguai e eles estavam lutando pelo seu país. Tá certo. Bom, esse tema, ele dá para a gente conversar mais 2 ou 3 programas. A Univesp TV pretende fazer mais um programa a respeito da Guerra do Paraguai para falar especificamente sobre a guerra, sobre as batalhas, sobre as lutas, por que demorou tanto, por que houve tantas mortes nesse terreno. Infelizmente, neste momento, não dá mais para a gente continuar. Obrigado pela presença de vocês aqui no programa História Especial. Eu agradeço a presença de vocês também e a gente se vê no próximo História Especial. Até lá.